a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos chegando com a nossa edição de número 103 do nosso programa. Nosso convidado de hoje é o Procurador do Trabalho, Diretor-Geral do Ministério Público do Trabalho, Dr. Leomar Daroncho. Participa desta entrevista o diretor do Sintel DF, Clemilton Saraiva. Deixa eu cumprimentar nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, doutor Leomar? Como vai? Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado pela oportunidade e estamos aí para, na medida do possível, contribuir para a causa. Perfeito, cumprimentar o diretor Clemilton Saraiva. Seja bem-vindo, Clemilton. É um prazer trazer aqui uma figura também que hoje, né, enobrece a nossa mais uma edição, né, Edvaldo, vitoriosa, e trabalha essa... Deixa eu ver que isso aí é um trabalhinho de formiga, né? O cara chegar a 100 e poucas edições já, tem que lutar. Então, acho que o senhor, inclusive, coroa de êxito a sua participação aqui com a gente. Perfeito. Você pode participar do nosso programa, deixar a sua mensagem, fazer sua pergunta. À medida do possível, a gente vai compartilhando aqui com o nosso entrevistado, doutor Leomar Daroncho. Para começar, doutor Leonardo, qual a função, o papel do Ministério Público do Trabalho? Certo. O Ministério Público do Trabalho, ele integra, como sendo um dos ramos do Ministério Público da União, e ele está vocacionado para a missão da questão dos direitos sociais, em especial direitos trabalhistas, sendo isso uma previsão constitucional de atuação. Então, tanto na esfera judicial, quando for o caso, mas também na via administrativa, promovendo atuações que melhorem as condições de trabalho, de inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho também. Perfeito. Clemilton, fique à vontade. Ok, vamos lá. Acho que hoje o papel do Ministério Público do Trabalho e especialmente o nosso convidado tem pautado aí algumas questões que está muito complicado a gente mostrar que essa relação capital-trabalho ela não pode de nenhuma forma ser tão precarizada do quanto a gente está caminhando, sabe, Edvaldo? Então, hoje vamos explorar no bom sentido, né, o doutor Leomar, para que ele nos mostre aí quais são os caminhos que a gente tem pela frente. Pois não, doutor Leomar, só pode ir. A gente vive um momento complicado, não é de hoje que esse tensionamento da relação existente do mundo do trabalho, na verdade ela explica boa parte da história da evolução das sociedades, né? A forma como se dá essa regulação. E a gente vive um momento bastante complicado, no Brasil especialmente, em razão da crise que acabou fazendo a crise econômica em especial, que deu o espaço para que prosperasse um discurso de que a redução de direitos seria uma forma de melhorar o nível de empregos. É um discurso, num ambiente de crise, meio de desespero, é um discurso que facilmente tende a angariar simpatia, até mesmo daqueles que vão ser prejudicados por essas mudanças que prejudicam estruturalmente a forma de organização do mundo do trabalho. Doutor Leomar, o senhor entrou nessa questão aí da reforma, das reformas, né? Aliás, aconteceu uma reforma trabalhista e agora vem uma outra aí que está no Congresso, que é a reforma da Previdência. E o discurso é exatamente esse, né? Geração de emprego, que vai gerar mais emprego, que vai ter mais condições, pessoas trabalhando. Aconteceu na prática isso? O discurso é equivocado, assim, de início ele parte de um pressuposto equivocado. A gente tem uma legislação trabalhista que remonta aí ao início do século passado, mas que veio sofrendo atualizações e adaptações às mudanças do mundo real. E esse conjunto de normas, que na verdade estão sintonizadas com os países que compõem o mundo socialmente desenvolvido,
esse conjunto de normas não impediu que tivéssemos períodos de razoável nível de empregos. A economia oscila. Em 2014 a gente chegou a ter perto de 5% de desempregados com aquele conjunto de normas. Então está atacando o alvo errado quando se invoca a piora das condições de trabalho como pressuposto para gerar emprego. Tanto é verdade que, mesmo piorando muito o nível dos empregos, o emprego não voltou. A questão é muito mais complexa que isso, há uma questão econômica estrutural. Então, com aquele conjunto de normas, se teve períodos de bom nível de emprego em que os empregos estiveram com dificuldades, mas não é esse o problema. Nós temos um problema estrutural na economia, que é deixado de lado, mesmo agora na questão da reforma da Previdência. O discurso omite e não toca na principal despesa pública, que são juros e serviços da dívida, que consome praticamente metade do orçamento. Então você separa o principal fator de agravamento das condições econômicas do país e fica fazendo ataque periféricos. O alvo da vez agora são os aposentados, mas continua sem atacar a questão do fenomenal volume de recursos comprometidos com o sistema financeiro, que segue apresentando resultados assim bastante surpreendentes, né? São níveis nunca vistos de lucro, quando tudo está indo mal. E esse discurso de que a fragilização, ou usando um eufemismo, a flexibilização da legislação trabalhista geraria empregos, me parece que já está óbvio que não. A gente está com um contingente de desempregado maior ainda, e o que é pior do que isso, talvez, é que os empregos gerados e mantidos estão de pior qualidade. Porque quando se piora as condições de contratação, o passo seguinte não é a criação de novos empregos, é a piora daqueles empregos existentes. Você troca o trabalhador efetivo com registro por um terceirizado, por uma falsa pessoa jurídica, e essas outras, intermitente, figuras que na verdade tornam o mercado todo pior. E o que talvez o dano mais grave de toda essa conjuntura, há um dano para a economia, porque a fragilização de vínculos precários, sem nenhuma garantia de emprego, faz com que a própria economia entre numa espiral negativa, porque você tem dificuldades de crédito, não há confiança para o consumo, e aí em seguida os pequenos empresários passam a sentir e assim por diante. A economia entra num caminho muito perigoso. O Ministério Público, na sua missão constitucional aí de zelo pelos direitos sociais e dos trabalhadores, fez vários alertas durante a tramitação da reforma nesse sentido. Esse não é o caminho. Uma coisa que o senhor colocou aí bem interessante, né? É porque o que a gente está vendo é o seguinte: o Estado precisa arrecadar para poder manter os direitos sociais, né, de saúde, educação, segurança. Mas existe aí uma ação para a informalidade, porque eu vejo o seguinte: quanto mais você desregulamenta a atividade na relação capital-trabalho, mais você empurra as pessoas para ir para a informalidade. E a informalidade hoje, quando você anda aqui, por exemplo, no Distrito Federal, ela está gigantesca, porque se você olhar o que nós tínhamos de desempregados e ainda o passivo que não foi empregado, você olha para o Distrito Federal e em torno, eu diria que hoje nós temos aí em torno de 1 milhão de pessoas praticamente sem nenhum tipo de vínculo. E o que é mais cruel é que você vê aí nas ruas agora esses aplicativos, né, que botam um garoto numa bicicleta que ele tem que trabalhar das 9 da manhã às 11 da noite. E a remuneração que ele tem é nada, as garantias são nada, e a gente está vendo que essa desregulamentação da relação capital-trabalho tem fomentado isso. Como é que o senhor olha para essas situações? Só completando essa informação do Clemilton, a gente circula pelas ruas de Brasília, assim para o nosso internauta entender, né, as pessoas que estão em outros estados,
a gente vê mais gente pedindo, mais pedintes e mais pessoas vendendo água, vendendo balinha, né, nas paradas de ônibus, e isso vem acontecendo após a promulgação da reforma trabalhista, após ela entrar em vigor. A situação é muito grave. Assim, o quadro de desespero, há um termo técnico aí usado nas relações sociais do trabalho, a questão dos os desalentados, aqueles que já nem procuram mais emprego. Interessante. Tudo isso é muito grave e é preciso compreender que essas pessoas que estão numa situação de grande vulnerabilidade, desespero, é compreensível que de alguma forma eles acabem sendo mobilizados por esse discurso de que o emprego regulamentado e carteira assinada é muito caro, de que é difícil empreender. Esse discurso é sedutor num ambiente ruim. Quando a economia está mal, facilmente as pessoas vão aderir a esses discursos, e tem outros, de flexibilização daquele patamar civilizatório. Até com a legislação ambiental está ocorrendo isso também. Mas a gente tem, como eu disse, tem uma espiral inversa, porque quando o emprego é frágil e nessas categorias em que o trabalhador acaba assumindo todos os riscos da sua atividade, esses que estão nos aplicativos, na informalidade, o risco é todo deles, eles não têm proteção nenhuma para qualquer tipo de infortúnio que venham a ter. E mais, no limite, a conta de tudo isso acaba sendo socializada via previdência. Porque essas pessoas, o trabalhador, assim, então você barateia os vínculos, não tem arrecadação, você elimina as medidas de proteção. Nós temos agora dados do sistema de monitoramento que o MPT tem, que registra essas informações dos acidentes de trabalho no observatório. O déficit previdenciário, inclusive, vai ser potencializado por isso. O vínculo precário, o trabalhador intermitente, o informal, ou esse que acaba sendo uma espécie de empreendedor, ele não vai ter, o Estado deixa de arrecadar via contribuição previdenciária. E o ônus vai continuar sendo da saúde pública ou da previdência por todo esse conjunto. Então a tendência é que isso seja potencializado em termos de ter mais déficit da previdência, reforçando o discurso. A medida é contraproducente na perspectiva de um sistema previdenciário equilibrado também. E tem uma frase que a gente usa muito e ela tem se mostrado extremamente verdadeira: ninguém emprega mais só porque ficou mais barato contratar. A tendência, barateando a contratação, é a substituição dos empregados de um regime protegido para um mais precário. E as estatísticas todas são... O trabalhador terceirizado, ele é o que sofre os maiores acidentes, os acidentes mais graves, é o maior número de óbitos no trabalho. Sempre ele atinge preferencialmente o terceirizado, é o que não tem treinamento, especialmente nas atividades de risco. Então você vai transferindo isso, está aí a questão até das plataformas de petróleo. Quando se tem um acidente, preferencialmente mata terceirizados. No setor elétrico, 80% dos óbitos terceirizados. E tudo isso acaba virando custo previdenciário também. Então o discurso não se sustenta. Ele é muito raso. A tramitação da reforma foi muito acelerada. Não é errado usar a palavra atropelo. Teve algumas audiências e tal, mas os argumentos que faziam o contraponto ao discurso hegemônico, eles foram ignorados, e foi a toque de caixa uma reforma que trouxe e continua trazendo sérios problemas, inclusive para o funcionamento da economia. É verdade que a gente tem que admitir eventualmente a necessidade de atualização legislativa, mesmo na questão previdenciária. É possível discutir tópicos, ajustes, porque as situações mudam. Sim. O mundo real é dinâmico, mas não pode ser da forma como está indo, assim, meio que irracionalmente, um discurso fácil de que isso é a solução para tudo. Não é. A reforma trabalhista não foi, a reforma previdenciária desse modelo também não será, e a tendência é que a gente tenha um quadro social
cada vez mais estressado. E aí começam os problemas que a gente começam ou agravam os problemas que a gente está tendo de violência assim descontrolada. Não vai faltar polícia para tudo isso que a gente começa a ter na nossa realidade. Doutor Léo Marcel fez uma colocação aí que eu acho que a gente precisa, inclusive, talvez ouvi-lo, que é o seguinte: a gente teve o discurso, como o Edivaldo já colocou aqui, o discurso que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Essa reforma mostrou que não gera emprego. Agora nós temos reforma da Previdência, que é para fazer frente ao problema de caixa que a Previdência... Então, quando você olha para essas duas coisas, elas estão ligadas. Se a reforma não gerou emprego, se você não tem emprego, não contribui para a Previdência, e você vai fazer reforma da Previdência, então esse tal do número cabalístico aí de algum, 1 trilhão e tanto, que vão economizar, isso não vai chegar, porque uma coisa eu vejo com a outra, é igualzinho ir numa loja. Eu boto o meu produto lá para vender, se ninguém comprar, perfeito, não vai gerar absolutamente nada. E o modelo, nessa linha aí da reforma da Previdência, o modelo que está se querendo implantar no Brasil, não deu certo em outros países, como o Chile, não é? México passa por esse problema todo. O regime de capitalização, vários países que adotaram estão retornando porque ele gerou um quadro de miséria, né, entre aqueles que conseguiram chegar, venceram o desafio de atingir os parâmetros para a aposentadoria. Mas a reforma trabalhista, talvez ela contribua até para o desemprego. Nessa perspectiva, se ela acaba inviabilizando o funcionamento da economia, o mercado interno se fragiliza. É isso. Você tem uma economia que se fragiliza, a generalização dos empregos precários faz com que menos gente tenha condições de consumir, as pessoas não têm confiança para contrair crédito, ou as instituições financeiras não sentem confiança para conceder crédito, quer dizer, tudo entra numa espiral regressiva. Então isso não ajuda, e inclusive precariza as condições da Previdência por expor as pessoas, os trabalhadores, a situações mais graves, em situações em que há falta de treinamento para as condições de trabalho, como descartável que é o terceirizado. Nem compensa, na perspectiva do mau empregador, investir na qualificação de um trabalhador que, a rigor, ele não se sente comprometido com ele. Esse trabalhador está aqui, amanhã não está mais, ou ele não tem treinamento. O vínculo dele é precário, ele vai fazer provavelmente as atividades de maior risco. Então, tudo tende ao pior. As remunerações reduzindo, a economia piora. A reforma trabalhista, sem exagero, ela é um elemento que contribui para agravar o desemprego, inclusive. E ela entra nos componentes do quadro que pode agravar as contas da Previdência também, pelo maior número de acidentes. O nosso observatório de acidentes do trabalho, que está disponível na página do MPT, uma parceria com a OIT, revela de 2012 para cá os gastos previdenciários com acidente do trabalho, chegando à casa dos 80 bilhões. Ontem mesmo a estatística de que nos últimos 5 anos a gente tinha uma tendência de queda no número de acidentes, ele foi ampliado. Quer dizer, quando os vínculos são precários, desprotegidos, e o que talvez, um componente que é pouco divulgado, a gente tem um modelo que se encaminhando para irresponsabilidade, para excluir a responsabilidade daquele empregador que expõe os trabalhadores a risco. Então, quando ele não tem responsabilidade sobre isso, ou fica mais difícil cobrar a responsabilidade via essas barreiras processuais, por exemplo, que temos atualmente, da reforma trabalhista, a tendência é que essa conta acabe indo toda para o erário via agravamento da condição da Previdência. Então, são discursos assim, sedutores, esse da redução de direitos, de agravamento da Previdência,
que tendem a angariar a simpatia de quem está desesperado. É natural que a pessoa queira ouvir alguma coisa que possa resolver isso. Não vai sair dessa situação dessa forma. A Previdência mesmo em relação às contas, há uma questão ainda não resolvida, que tem a previsão desde a Constituinte, da questão de que sejam auditados os números. E cadê a transparência? Cadê os números? Nós como sociedade ainda temos o passivo de resolver a questão da auditoria da dívida, né? Então são divulgados números mágicos de dívida, de pretensa economia, mas não se abre isso ao crivo da análise de quem entende, né? Perfeitamente. Doutor Daroncho, e como Leomar. Doutor Leomar Daroncho, né? Como o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, você citou a questão dos acidentes, né, que tem aumentado nos terceirizados, como o Ministério Público do Trabalho atua nessa questão? O Ministério Público do Trabalho é uma instituição nacional, a gente está em todos os estados, em cerca de 120 cidades também, então no interior também, mas a gente tem uma forma de atuação orientada por coordenadorias. Então a gente tem uma das coordenadorias é a que cuida da parte do meio ambiente do trabalho e tenta coordenar as ações, especialmente visando a implementação de medidas preventivas, sempre que há alguma situação que revele potencial risco ou risco efetivo. Por isso é importante que a gente tenha acesso a dados acidentários e da que a gente chama de infortunística do trabalho. Também temos medidas de cobrança de reparação por danos, e que aí basicamente que seria pela lesão praticada contra a sociedade por posturas que negligenciam a proteção, buscar a reparação. Aí são os pedidos judiciais ou na via administrativa de reparação de danos morais coletivos. E nós temos também colegas que se dedicam ao estudo dessa temática, à formulação de propostas, participação em audiências, inclusive no Congresso, quando esses temas são debatidos, a gente com frequência é chamado a debater também. E temos nós temos 8 coordenadorias, conforme as áreas de atuação. Mas tem essa que cuida do meio ambiente do trabalho, que é bastante relevante. Nós temos uma outra que cuida da questão das fraudes e as terceirizações, algumas situações de aplicativos, vínculos fraudulentos, a gente cuida disso. Nós temos uma coordenadoria que cuida de fraudes. E nós temos uma coordenadoria que cuida de uma área muito importante que se aproxima aqui com a atuação do Sintel, que é a Coordenadoria de Liberdade Sindical. E aí também tem a preocupação com essas iniciativas que podem proporcionar o desmonte do nosso modelo sindical. A gente sabe que o nosso modelo sindical tem problemas de origem, tem questões que precisavam ser aperfeiçoadas. O Ministério Público é bastante crítico de algumas das disciplinas, mas não era via inviabilização, como foi na questão da contribuição sindical, que nós vamos resolver os problemas. Esse problema tem que ser encarado de frente, mas de forma que não inviabilize o funcionamento dos sindicatos. Tem que ter algum modelo de transição que a gente migre para o ideal da liberdade sindical plena, mas não via inviabilização. Porque é isso basicamente que foi feito na reforma, a inviabilização dos sindicatos. Eu não tenho o número preciso agora, mas eu sei de muitos sindicatos que estão se inviabilizando, sem que isso indique que vai surgir alguma coisa que assuma essa função em seu lugar. O senhor está falando isso, hoje nós estamos ali no auditório, recebendo alguns trabalhadores que vieram aqui em busca de uma salvaguarda, e aí a gente estava mostrando para eles que... já que o senhor entrou nesse tema, eu mostrando para eles o seguinte: olha, gente, nós precisamos manter isso aqui. E quem é que mantém isso aqui? Isso não é mantido não vive do ar, né? Ele vive de recursos que os trabalhadores têm que aportar. Aí ela diz assim: mas como o imposto sindical acabou e a gente não tem como contribuir. Eu digo: tem, todo mundo pode contribuir, todo mundo tem o dever de se associar a alguma entidade para defender os seus direitos. Os sindicatos não podem. Eu digo assim: olha,
os sindicatos na reforma trabalhista foi colocado como um bode, né? Um bode na sala para que os trabalhadores não vissem o que estava acontecendo. E aí eu citei, tinha uma senhora grávida, e eu citei agora, e eu queria até que o senhor comentasse sobre isso, que é a questão dessa última decisão do STF com relação às gestantes, né? No ambiente de trabalho. Eu vou comentar isso, mas para voltar à questão do sindical. Sim. O problema dessa, assim, digamos, abrupta, do desmonte da forma de custeio dos sindicatos, ela pode nos encaminhar para uma situação muito grave que foi sentida, por exemplo, ano passado, falam que talvez volte, que é a questão daqueles movimentos que você não tem nem coordenação. Isso. E tem dificuldade de estabelecer um interlocutor. E que todos lembram do problema que teve do movimento nas estradas. Sim. Ninguém nem sabia quem falava por quem. Não tinha uma representação, né? E a gente pode ter a sociedade como vítima de situações parecidas com isso, até mesmo nos aplicativos. Sim. Hoje um movimento daquela natureza, por hipótese de motoqueiro, sim, se pode inviabilizar uma cidade grande. Sim. Porque você consegue facilmente, e você não vai saber nem com quem negociar, com quem, até mesmo se fosse buscar uma medida de repreensão, se fosse, você teria dificuldade de saber quem colocar no polo passivo numa ação, porque cadê, né? O sindicato é um interlocutor importante, sim, até mesmo quando o poder público pretende negociar alguma situação, estabelecer algum tipo de acordo, ter alguém para dialogar sobre a situação. Quando você desestrutura, você joga isso numa situação em que, aliás, operadores de sistemas de telefonia, hoje a gente depende quanto disso? E o senhor falou aí essa questão aí dos aplicativos. Agora mesmo teve uma greve de aplicativos aí na Espanha, de um aplicativo chamado Groove, que os motoqueiros pararam a cidade, pegaram todos os seus aquelas mochilas lá, né, e queimaram em praça pública. Por quê? Porque um motoqueiro estava morrendo, inclusive estava numa sequência de morte de motoqueiros, e aí todo mundo perguntava assim, mas aí quem que vai cuidar do sepultamento, quem vai cuidar da família? Não tinha. E o aplicativo disse que ele não tinha nenhuma relação com isso. Aliás, só completando, o Uber aqui no Brasil, e aqui em Brasília já começa a se manifestar, sim, por melhores condições de trabalho. Porque se você não tem uma via natural para que esse tipo de insatisfação, seja problema tenha né? o tratamento, você elimina aquela estrutura formal que dá o encaminhamento a esses pleitos. Sim. Você dificulta a forma de organização dessas pessoas. De outro lado, deixa de haver a identificação de com quem tratar sobre isso. Mas você não elimina o problema. Então, em algum momento, essa insatisfação, como foi, me parece, o caso dos caminhoneiros, ela vai explodir com uma pluralidade de lideranças, um ambiente disperso. Que ninguém chega... E você... Eu me lembro que chegaram a ocorrer reuniões, se anunciava acordo, aí vários diziam que não se sentiam representados. E mesmo a condução de um sindicato não é simples, né? Você legitimar as decisões, tanto de fazer alguma coisa quanto de se dar por satisfeito com determinada solução, é uma estrutura complexa. Sim. E, de novo, me parece que foi uma solução muito simplória, aproveitando um discurso de desencanto, que claro que tem também com o funcionamento de muitos sindicatos, sim, mas se generaliza, então a solução é acabar com tudo. Não é assim que as coisas funcionam, a realidade é mais complicada, e essas situações têm que ser conversadas, negociadas. Mas falando sobre a decisão do Supremo dessa semana, quarta-feira, salvo engano, que é efeito da reforma trabalhista. A reforma trabalhista tem vários defeitos de origem. Um deles é essa aberração da questão do trabalho em ambiente insalubre para gestante e lactante. Sim. Mas tem outras aberrações, como a liberação da jornada 12 por 36. Ela tem uma série de distorções graves. E ainda no parlamento isso foi identificado. Foi negociada a edição de uma medida provisória para alterar algumas coisas.
essa medida, quando estava no Senado, essa medida provisória não foi votada, ela caducou, e o próprio Executivo reconheceu que tinha defeitos, tanto que editou a medida provisória, só que ela acabou não sendo priorizada, não foi votada. Então ela tem uma série de erros graves, assim, de erros primários. E a expectativa é que o Supremo, assim como fez agora, o Supremo é composto por profissionais ministros da mais alta qualidade, e eu imagino que na apreciação de outras matérias que também estão submetidas ao Supremo, a tendência é que isso vá sendo corrigido. O problema é que essas medidas já produziram um certo desarranjo no mundo do trabalho, e talvez as mais graves ainda estejam na questão processual, ao criar barreiras ao acionamento do judiciário. Então o trabalhador tem os direitos lesados, mas ele está intimidado de buscar o judiciário, porque ele pode acabar sendo condenado a pagar. E você falando dessa questão de inconstitucionalidades, você vê o seguinte: a reforma trabalhista jogou para os sindicatos e os patrões para eles chegarem a algum acordo, e o que eles fizessem poderia inclusive se sobrepor à lei. O que a gente vê é o seguinte: esse talvez seja uma ação que, a grosso modo, fortalece as relações entre o capital e o trabalho, mas aí em contraponto você vê essa última MP aí do atual governo dizendo o seguinte, que regulando inclusive as contribuições sindicais, dizendo que não pode isso, tem que escrever ali e tal. Em contrassenso, todos os acordos coletivos e convenções coletivas pós-reforma trabalhista já começaram a corrigir essas distorções, dizendo o seguinte: olha, o sindicato precisa sobreviver, as empresas necessitam dos sindicatos para poder, inclusive, fazer a homologação, que é mais barato, vamos dizer assim, e mais seguro para os trabalhadores. E aí você vê que há uma série de contrassensos nessa relação capital-trabalho, que a cada dia o Estado vai interferindo, e vai interferindo de forma errada. Essa questão é interessante. Eu só queria fechar a questão do trabalho da grávida em ambiente insalubre, Sim. grávida e a lactante. Perfeito. Me parece que o voto do ministro, do relator, foi bastante, o Alexandre de Moraes foi bastante Sim. feliz quando ele aborda assim, parte do pressuposto que qualquer trabalhador estaria completamente livre à vontade para apresentar um atestado e a trabalhadora, no caso, Sim. se recusar a trabalhar. O mundo real não é assim, verdade. há um constrangimento. Mas é uma decisão bastante animadora, o 10-1, porque ele nos dá a fé de que talvez a gente vá ter correção de outros tópicos. Sim. Que não se sustentam quando a gente analisa o mundo real, Sim. não aquele do discurso que acabou prevalecendo ao aprovar essas medidas. Mas na questão da contribuição sindical, da impossibilidade de fazer na folha, Sim. claro que é uma medida incoerente. Sim. E eu até faço uma outra comparação. Numa hora você joga isso alegando que com o pressuposto de que seria uma relação privada, que o Estado não tem que intervir. Sim. Em seguida você interfere e veda esse sistema. Mas se está tão preocupado com o trabalhador, eu não vi a mesma situação em relação ao crédito consignado. Sim. E eu não vi o governo intervindo para dizer, não, para aí, crédito consignado mexe no dinheiro do trabalhador. Sim. Não vi essa... Não teve uma regulação. Porque aí é o né? interesse do setor financeiro. Isso né? aí. Isso aí. E eu acho que o crédito consignado, num ambiente de crise como a gente está, ele é uma operação de risco muito baixo ou nenhuma. Sim. E que penaliza o servidor público e o aposentado, né? Que acaba vivendo aí por hoje já há crédito consignado sendo concedido em até 10 anos, são 120 meses que o trabalhador ou o aposentado vai abrir mão de talvez aí 1/3 dos seus rendimentos ficam comprometidos com essa operação. Perfeito. Nós estamos entrevistando aqui no programa o Dr. Leomar Daroncho, que é procurador do Trabalho, diretor-geral do Ministério Público do Trabalho. Está conversando com a gente aqui no programa. A gente quer lembrar que esse programa vai ser retransmitido também pela TV Comunitária de Brasília. Então você que está acompanhando a gente na sexta-feira às 23h30, no sábado às 9h e 1h da manhã,
no domingo às 11, Legal. às 15h30 e às 22 horas, final de semana. Na segunda-feira às 16 horas, na terça-feira às 6 horas da manhã e na quarta-feira às 8 horas da manhã. A gente agradece demais o pessoal da TV Comunitária de Brasília, da direção, os funcionários que estão lá reproduzindo os nossos programas. Doutor Leomar, o Ministério Público do Trabalho foge um pouco da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, mas tem tudo a ver com o contexto geral. O Ministério Público do Trabalho tem atuado muito nessa questão do combate ao trabalho escravo, não é? As situações análogas à escravidão. E aqui em Brasília, na região centro-oeste, tem acontecido casos, quer dizer, a poucos quilômetros do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Como o Ministério Público tem agido com firmeza nessa questão? É uma pauta que envergonha o Brasil, né? Menos mal que há alguns anos o governo passou a admitir a existência de trabalho em condições análogas a de escravo. No passado isso era negado e eu acho que foi um ganho ter admitido isso. Virou uma atuação de Estado, então que as instituições do Estado passaram a atuar e com grupos móveis que fiscalizam essa situação. Há situações que são assim vexatórias. Agora no início dessa semana mesmo, uma operação no interior de Pernambuco flagrou perto de 110 trabalhadores e nesse conjunto tinham 17 crianças, uma criança de 3 anos trabalhando em casa de farinha, descascando mandioca, picando mandioca. Então a situação ela é assim meio muito preocupante. E o Estado brasileiro está envolvido e admite o problema. Há cobrança de órgãos internacionais voltados aí para a questão dos direitos humanos, dessa atuação. Há o reconhecimento do esforço que o Brasil tem feito para resolver essa situação e com alguma frequência se localiza isso também em centros urbanos, né? Em Brasília eu lembro de alguns casos recentes, mas na área urbana, especialmente na confecção, há casos, e construção civil também ocorre. Então já não é mais também um problema só do meio rural, né? Temos também na área urbana. O Ministério Público do Trabalho, como eu falei, ele estrutura o seu funcionamento em 8 coordenadorias e uma é de combate e erradicação do trabalho escravo. E por vezes isso está combinado com atuações de uma outra coordenadoria que é da infância, que cuida das piores formas de trabalho infantil, da regularização do trabalho nas situações em que o trabalho é admitido para adolescentes. E é um grande desafio porque a estrutura de fiscalização do Estado também está fragilizada, né? A extinção do Ministério do Trabalho traz grande preocupação de que esses programas sejam mantidos, porque são operações complexas, em que se deslocam auditores, procuradores, normalmente vai uma estrutura de segurança. Agora mesmo tem essa questão do desmonte das normas reguladoras, né, que tá na pauta, né, que praticamente todo esse trabalho de investigação do ambiente de trabalho que foi feito ao longo dos anos, né, essa história toda, a gente está vendo aí que isso tudo está sob ameaça. No nosso caso aqui, nós temos uma ANR, que é a ANR 17, que é para... Tem outras, mas eu vou citar a ANR como exemplo, que é a questão da ANR do trabalho dos trabalhadores de call center, que sem aquela ANR, nós já temos um trabalho precarizado, e sem ela, sem a observação dela, aí a coisa fica pior. A questão das NRs é complexa, porque as NRs não existem para criar dificuldades para o empregador ou para o Brasil. Elas existem porque a vida real é assim, e o trabalhador precisa ser protegido em algumas situações. Eu lembro da NR12, trabalho com máquinas. A gente também está com um dado de pessoas que perderam a vida no trabalho com máquinas, porque isso é uma atividade perigosa que expõe o trabalhador a riscos. Tem a NR17, a NR15 também do
trabalhador, que principalmente em situações em que o ritmo é muito acentuado, e você pode levar o trabalhador à exaustão. E aí tem os adoecimentos, as doenças psíquicas e por aí vai, depressão. E essas NRs não existem para bonito, nem para criar embaraços à atividade econômica. Né? Elas existem até mesmo para proteger os bons empregadores, porque ele tem um parâmetro de como se comportar, ele sabe que ele não vai competir com alguém que pode fazer a mesma atividade com a lei da selva, né? Ele sabe que ele vai competir, vai seguir as regras e vai ser cobrado do que o concorrente dele também cobre. Porque se a gente generalizar a lei da selva, qualquer um que haja com princípios razoáveis, ele vai se deparar com a situação que o concorrente dele é impossível competir, né? Tem um dado aqui que o senhor falou desse, que é o que nos chamou a atenção para ler esse artigo. Mostrar aqui na verdade, é bom a gente até mostrar que isso está disponível na internet, mas tem uma coisa interessante aí que eu só via falar de Da Vinci pela Mona Lisa, né? E você foi lá e falou de Da Vinci aqui sobre outro aspecto que eu acho que para a gente dar uma amenizada na nossa situação aqui, fale um pouco dessa história do Da Vinci, que o Da Vinci chegou uma hora que ele disse que não trabalhava por migalhas, né? E é isso que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão trabalhando por migalhas e ele se posicionou com relação a isso. Aliás, o título do artigo... O título é muito bom. Da Vinci e os sonhos para o Dia do Trabalhador. Quer dizer, podia ser também, né? Nada comemorado no dia 1º de maio. Né? O dia do trabalho não é um dia exatamente de comemoração, né? Ele é um dia de lembrar das lutas, da afirmação, né? A história. Sim. Mas calhou, por coincidência, que a morte do Leonardo da Vinci ela ocorreu no dia 2 de maio. E no dia 2 de maio agora de 2019, completaram-se 500 anos da morte do Leonardo da Vinci, que é tido como um gênio de várias áreas. Eu tenho uma formação original na engenharia. E a minha turma, na formatura, havia uma disputa para colocar o nome da turma, né? Normalmente é um professor. Sim. E como estava tendo um atrito, acabou escolhendo o nome Leonardo da Vinci. Porque ele, de alguma forma, ele também foi um engenheiro. Ele se dedicou a questões de instalações hidráulicas, esses dutos, represas. Ele também se dedicou ao estudo de cenários para encenação de peças artísticas. Sim. E ele foi um visionário até de máquinas voadoras. Sim, o helicóptero, né? Teve várias máquinas que ele idealizou, desenhou. Ele estudava o movimento dos pássaros, do beija-flor, a língua do pica-pau, muito bom, os músculos. Então, vários mecanismos que ele idealizou, não havia nem tecnologia para produzir. Então, parecia... acabaram produzidos muitos anos depois. E quando ele se celebrizou escultura, pintura, mas a pintura, ele acabou sendo convidado a pintar determinadas personalidades, normalmente homenagens de personalidades a mulheres. Sim. E algumas ele recusou com esse argumento de que ele não pintava por migalhas. E é um discurso interessante, porque é claro que era uma época em que a arte, como eu acho que sempre foi, né? Ela dependia de que alguém custeasse, mas ele mantinha a dignidade da função dele. Ele sabia que ele era alguém diferenciado e que era cobiçado por seu talento, mas ele dava valor ao seu trabalho, né? Então, que algumas condições que ele achava indignas, ele usava essa expressão, né? E eu acho interessante, na perspectiva do trabalho, essa habilidade que ele tinha para lidar com gente, porque embora se atribua as obras ao Leonardo da Vinci, e ele era perfeccionista, ele demorava muito tempo para concluir uma obra, ele trabalhava com uma equipe, né? Então ele tinha os aprendizes do ateliê, e é um exemplo, aliás, uma dica boa para quem gosta, no artigo cita o livro que saiu da biografia do Isaac, tem o sobrenome dele aí, um americano. É um livro muito bom que conta
que conta essas passagens da vida dele, de um período muito interessante da humanidade, no período do Renascimento, lá em Florença. Interessante. Eu acho que assim, nem precisa o senhor citar o livro. Vou lhe dar um gancho, né? Eu diria que se as pessoas... Eu recomendo a leitura desse artigo, não por causa do Dia do Trabalho, mas pela riqueza de detalhes, pela riqueza do conteúdo que está aqui, que vale a pena, inclusive, buscar ele nas redes sociais, né? Rendeu entrevista e vai render outras. É isso, né, outras entrevistas. É. Doutor Leomar, eu quero agradecer, em nome da direção do Sintel DF, a presença, o senhor ter achado um espaço na agenda para bater esse papo com a gente. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar em relação à reforma trabalhista, as questões das relações de trabalho, agora a reforma da Previdência que está aí em discussão no Congresso? Fique à vontade. Sim. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade e dizer que nós precisamos voltar a ver os sindicatos como também uma estrutura importante do nosso modelo de organização como sociedade, o que não quer dizer que não haja defeitos, não haja pontos que mereçam correção. Eu uso a família. Eu uso a família para comparar. Eu digo assim, você tem uma família enorme, mas a sua família é perfeita? Não, em tudo. E tem que corrigir, dá trabalho, é difícil, mas é do jogo. E eu acho importante que a sociedade, e aos poucos eu acredito que a gente vai chegar nisso, passe a valorizar aquelas estruturas e mesmo as normas que nós construímos e que edificam o nosso modelo de organização social. Aquilo é que dava equilíbrio e coesão ao nosso modo de viver, que tendo um patamar mínimo de dignidade para as pessoas, de organização da sociedade. E eu tenho a impressão que a gente vai caminhar para uma situação em que até mesmo os empresários vão perceber o equívoco que tem nessas medidas que parecem a mágica para resolver os problemas. Como o senhor disse, assim, sedutoras, né? São sedutoras, mas isso aqui é mais ou menos como o joguinho aquele de pega-varetas. Sim. As coisas estão interligadas e quando você desestrutura, você isoladamente, principalmente para quem é mais simplório nas análises, precisava acabar com isso. Não é assim, não está ali por acaso, o modelo vai sendo aperfeiçoado, nada muda de um dia para o outro repentinamente, as construções são lentas, a sociedade vai evoluindo, tem contradições, tem erros, tem pontos passíveis de melhoria, mas não é essa derrubada geral que edifica um modelo que nos coloque como uma sociedade digna de ser reconhecida como civilizada. Esse discurso aí da nova política, da velha política, eu digo, cara, política é política. Tem melhorias, tem que... aliás, para quem gosta de história, nem a Revolução Francesa foi num dia, né? Não foi assim, queda da Bastilha. A Revolução Francesa, com todos os seus indas e vindas, solavancos, entre a queda da Bastilha e o enforcamento lá da família real foram 4 anos. E depois os exageros foram tamanhos que acabou voltando e retrocedendo. E é um processo continuado. E a gente não vai resolver problemas complexos com medidas simplórias. A gente tem que evoluir construindo a partir daquilo que nós temos, melhorando, aprimorando. Isso não quer dizer, não resolve os nossos problemas, taxar todo mundo de esquerda, de comunista. Não é assim que se resolve. A gente tem que olhar para frente, a partir daquilo que tem, fazendo correções. É assim que a sociedade evolui. Como eu disse, nem no contexto de revolução se resolveu assim com um passo de mágica. Com medidas abruptas, às vezes a gente agrava os problemas, porque essas medidas são inconsequentes, né? E por que cada reforma que tem, a cada mudança, a classe trabalhadora sempre é mais penalizada? Parece que... Não é? Uma dificuldade de organização, de mobilização. Esse discurso de que é necessário diminuir a regulação, tirar o Estado da questão do meio ambiente, tirar o Estado da questão da educação, da saúde, da regulação de trabalho, ele é um discurso permanente, ele está sempre... Tem um outro artigo que eu abordo essa questão, não lembro mais onde foi publicado, já tem mais tempo.
esse discurso que a gente pode chamar de conservador, reacionário, ele é meio que permanente. Quando há um momento de desencanto com as estruturas que resistem a isso, você fragiliza e aquele discurso permanente prospera. Só que boa parte daqueles seduzidos pelo discurso são os primeiros prejudicados. Eu estive o ano passado num desses macro atacados aqui de Brasília, e eu gosto de conversar com as pessoas, e tinha um vigilante. Sim. E ele esclarecido e tal, eu comecei a perguntar, e perguntei, e aí, a reforma trabalhista? E ele falou, muito bom, porque agora eu vou poder tirar folga o dia que eu quero, não vai ser mais acho que era no domingo. Você tem certeza disso? Ele falou, não, agora eu vi lá que tinha dado a propaganda que ele podia negociar com o empregador. Sim. E tal. Aí tempos depois, já quando eu por acaso estava lá de novo e ele estava lá. E aí, deu certo aquele negócio de negociar? Doutor, estou de aviso prévio. Aí... Deu ruim, como ele deu ruim, Mas o discurso era sedutor. Assim, você vai poder trabalhar quando quiser, a folga o dia que você quiser. Não é assim, né? As coisas são mais complicadas. Legal. Eu acho que antes de encerrar essa entrevista, esse bate-papo, ainda tem uma pergunta que eu acho legal, se eu, pelo menos fazer um comentário. Sim. Em relação à emenda constitucional 95, não é? 2016, que ingessa aí os gastos públicos, saúde, segurança, educação. Eu queria que o senhor fizesse um comentário do senhor sobre isso. O que o senhor acha? A emenda constitucional 95 tramitou também a toque de caixa no ano de 2016. Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública sobre ela, outros colegas foram também. Ela é uma imposição do mercado, leia-se setor financeiro. Limitou, não há exemplo em nenhum outro país de medida igual que limite os gastos de um país por 20 anos. Há medidas circunstanciais, há exemplo de medidas circunstanciais, limitando gastos para situações limites de crise, mas não por 20 anos. Isso não tem precedente. Bom, e aí o que ela faz? Só que não é verdade que ela limitou os gastos, ela limitou os gastos primários. O que ficou fora? Juros e serviços da dívida. Sim. E ela pega como parâmetro um ano muito ruim. O setor público estava com a receita muito comprometida e limitou os gastos por 20 anos, considerando como parâmetro os gastos de 2016. Então, ainda que a gente volte a crescer, e vai voltar, porque a economia é cíclica, tem momentos de crise, a conjuntura muda e ela volta a crescer, sempre foi assim. Ainda que cresça a arrecadação, o gasto está congelado por uma disposição constitucional com a base de 2016. E aí o excedente vai para onde? Para aquilo que não está contingenciado, que não está limitado por essa restrição. Juros e serviços da dívida. Houve um carinho especial com esse setor. Né? Então, baseado nisso, o senhor está assim, a gente pode afirmar que essa coisa de 1 trilhão praticamente não vai voltar para resolver o nosso problema, mas sim vai pagar juros que a gente está pagando até hoje. Né? O maior gasto... Não é para investir, né? O maior gasto da União, quase metade, é serviços e juros da dívida que seguem sem ser auditados. Sim. Então, qualquer economia, como a gente está congelado nas no despesas... tempo, né? Aliás, a emenda 95, de alguma forma, ela impõe a reforma da Previdência, porque se o Estado não pode gastar... E outra, ela tem um problema de lógica, porque você congelou os gastos com base no ano de 2016. Mas a população, não muito, mas ela continua crescendo. Sim. Então, você vai tendo mais gente com demandas para ser atendida pela saúde, educação, segurança, sim, toda a estrutura do Estado e dividindo cada vez menos recursos. Então, a tendência, tudo leva a crer que a gente vai ter a inviabilização da organização social. Do Estado, né? Há poucos dias, o presidente da Câmara, a
acenou com essa possibilidade de rever a emenda 95, porque é óbvio, vai começar a faltar tudo. A gente vai ter problemas para repor servidores às vagas decorrentes de aposentadoria. Porque o servidor se aposenta, eu estou imaginando, por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem vários hospitais federais ainda tem. O servidor se aposenta, como repõe se o aposentado continua recebendo e você teria que somar um novo? As universidades, e aí vai, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, a questão das fronteiras, a própria segurança pública, né? A segurança pública, a questão do meio ambiente, tudo vai ficando... É porque vai colapsando tudo, né? Os auditores fiscais do trabalho não tem concurso há anos. O quadro vai ficando mais velho, vão saindo, o Estado vai esfarelando, vai minguando. Exatamente. Mais alguma coisa, doutor? Não, muito agradecido aí pela oportunidade, a gente conversamos bastante. Vamos marcar um novo momento, né, para bater mais um papo, tem tantos outros assuntos importantes. Eu quero agradecer aqui no programa, né, a participação do doutor Leomar Daroncho, que é procurador do trabalho, diretor-geral do Ministério Público do Trabalho. Muitíssimo obrigado pela presença. Clemilton Saraiva, diretor do Sinter-DF, muito obrigado. Eu que agradeço o nosso procurador em nome de toda a nossa diretoria, né, na pessoa do nosso presidente, Brígido Ramos. A gente é muito feliz em bater um papo como esse e dizer que, a gente sente a vontade e até diz assim, ainda tem gente que pensa no coletivo, que pensa no país, né, que tem uma visão diferenciada diante de tudo isso que nós estamos passando aí, né? Ontem mesmo nós estávamos nas ruas, né? Há sempre uma luz no fim do túnel, sim, é importante. De dentro do próprio Estado, né? Porque se a gente começar a não ver mais o próprio Estado defendendo o interesse coletivo, aí aí chegamos ao caos, né? Tá certo. Doutor Leomar, nós costumamos presentear os nossos entrevistados, os nossos convidados, com uma lembrança. Não é a caneca do Jô Soares, mas é a do Sinter-DF. Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade, sucesso, e é importante também manter a esperança, né? A gente precisa ter esperança. Qual a mensagem que o senhor daria para todos que vão estar nos assistindo na TV comunitária? A juventude, né? Isso, a gente juventude. precisa continuar emitindo sinais de esperança, não deixar de apontar erros, equívocos, mas também não pode dar uma mensagem de fim de mundo, né? A gente tem que acreditar que é possível e apoiar aqueles que lutam e tentam indicar caminhos alternativos aí para que a gente saia dessa situação muito difícil. Tá bem? Chegamos ao final do nosso programa, edição de número 103. Trabalhos técnicos do Michel Glauber. Obrigado aí, Michel. Muito obrigado. A apresentação desse amigo de vocês, Edivaldo Ferreira. A direção da Rádio Sintel é do Brígido Ramos. Um grande abraço a todos. Nos despedindo aqui. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Doutor Leomar. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.